As epidemias não surgem ao acaso. Surgem bem organizadas no tempo, no espaço e com as pessoas. E esta ordem probabilística da ocorrência dos eventos nas epidemias é uma ordem que pode ser estudada, aferida e avaliada. E a avaliação matemática desta ordem permite efetuar modelos matemáticos capazes de compreender as epidemias e realizar previsões sobre a sua respectiva evolução das suas curvas epidémicas, designadamente com o crescimento, o decrescimento e a instabilidade dessas curvas no envolvimento das pessoas de uma área e no tempo. A curva de evolução epidémica da atual epidemia a coronavírus tem seguido um trajeto tipicamente conhecido, uma curva em sigma ou em S, com um ponto de inflexão da sua concavidade. Há ali um valor um pouco discrepante que corresponde a um outlier, designadamente quando a China começou a contar a meio, diríamos assim, já ou já no decurso desta epidemia, a contar os casos de doentes infectados por coronavírus com outros critérios, que não os anteriores. Esta curva em sigma é bem conhecida e também na função de Patrício ela se encontra. Claro que, além da curva em sigma, há uma outra curva correspondente a um designado fator de crescimento dos novos casos diários da infecção por coronavírus. Este fator ou índice de crescimento é um fator que resulta dos novos casos todos os dias a dividir pelos casos do dia anterior. Portanto, a fórmula para calcular o fator de crescimento é uma fórmula que resulta ou que é contada a partir dos novos casos todos os dias a dividir precisamente pelos casos que tinham ocorrido no dia anterior. A curva referente ao fator de crescimento também é uma curva que se assemelha com uma das curvas associada com a função de Patrício. E, efetivamente, a função de Patrício é uma função matemática que permite a perfeição da matemática. No entanto, quando se transporta para a aplicação à realidade, há sempre alguma discrepância. É por isso que os modelos matemáticos para aplicação às epidemias têm sempre um jogo de probabilidades, uma estatística. No entanto, quando se observa bem a função de Patrício e a curva, esta curva que dela se extrai, e se compara com as curvas das epidemias aqui descritas, designadamente quanto à epidemia em si, crescente, descendente e estável, quanto ao crescimento da epidemia e quanto ao fator desse crescimento, verifica-se que são muito semelhantes, tanto na epidemia, neste caso por coronavírus, quanto na função de Patrício. Agora, a função de Patrício, sendo uma função matemática, dá uma modelação matemática mais perfeita do que aquela que ocorre na realidade. São vários
os gráficos que se podem extrair da função de Patrício. Efetivamente, também são várias as variáveis. Bom, quando se considera apenas a distribuição das combinações como ocorre ao longo do triângulo de Pascal, pois, tendo em atenção a variável K e N do binómio de Newton, que se refere às combinações simples, pois a distribuição dessas combinações, de acordo com a linha ou o nível do triângulo de Pascal, pois essa distribuição combinatória faz-se de acordo com uma curva em sino, semelhante a uma curva de Gauss ou outras, mas uma curva em sino. O que acontece é que uma curva em sino já tem duas sigmoides. Tem uma sigmoide ascendente e tem uma sigmoide descendente. E esta curva em sino, que se verifica na função de Patrício, designadamente na distribuição das combinações respectivas, pois também é uma curva que se verifica em todas as epidemias. Por outro lado, quando se verifica a função de Patrício, também aparece uma curva em sigma e que diz respeito a uma certa percentagem e relaciona os valores de K com os valores de uma percentagem. E isto traduz precisamente o quê? Isto traduz precisamente uma relação que vai mais tarde a verificar-se para o caso do coronavírus e para o caso do fator de crescimento desse coronavírus e o modo como esse fator varia ao longo do desenvolvimento da epidemia. E, efetivamente, a comparação entre as curvas gráficas para o número de casos que vai subindo da epidemia por coronavírus 19 e o seu fator de crescimento, a curva respectivamente ao seu fator de crescimento, ou melhor, a variação do seu fator de crescimento, tem uma forte similaridade, uma correspondência de similaridade muito grande com a curva, duas das curvas de Patrício. Ora, embora nas curvas de Patrício a regularidade seja maior, pois deve-se a uma regularidade matemática. No entanto, tomando bem atenção à curva de crescimento da atual epidemia por coronavírus e do desenvolvimento das diferenças sucessivas do seu fator de crescimento, e se fosse agora efetuada uma terceira curva com as diferenças do fator de crescimento desta epidemia, ia-se verificar uma semelhança enorme com o desenvolvimento gráfico de duas funções de Patrício, de dois gráficos da função de Patrício, que aqui se relacionam muito bem. É, pois, muito possível, sempre com algum fator probabilístico, mas sim muito possível calcular o desenvolvimento desta atual epidemia por coronavírus a partir da função de Patrício. Embora, naturalmente, há sempre que salvaguardar alguns erros, uma vez que é um cálculo probabilístico. No entanto, as curvas relacionadas com a função de Patrício revelam organização, revelam probabilidades, revelam combinações, revelam arranjos, as combinações simples, os arranjos com repetição e as permutações. E as permutações matemáticas relacionam-se com a maior ordem diferencial que pode ocorrer no grupo. Ora, esta ordem diferencial, este grupo de pessoas envolvidas, estas semelhanças de curvas entre o coronavírus e a função de Patrício permitem uma modulação matemática, um modelo matemático previsional, organizacional, mais próximo
do desenvolvimento da atual epidemia. E conhecendo a epidemia, é mais fácil desenvolver medidas para o seu controle. Apenas vivo uma vida não voltar.